Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com a segunda parte da reportagem especial sobre o Seminário de Organização Sindical, promovido pela CUT Alagoas. Acompanhe conosco. Mobilizando sindicalistas do meio urbano e do meio rural, a CUT Alagoas realiza o Seminário de Organização Sindical, para debater sobre a reforma da Previdência e as reformas trabalhistas impostas pelo governo Michel Temer. Que cenário é esse que a gente está vivendo dessas reformas propostas pelo governo federal? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, congelamento de investimentos. Como é que isso interfere na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira? Nós temos uma reforma da Previdência que vai realmente desmontar toda a estrutura de proteção social que tinha sido decidida na Constituição Federal e que estava sendo aos poucos colocada em prática, né, que é a questão da Seguridade Social, que inclui a saúde, a previdência e a assistência. E agora com a reforma proposta pelo golpista Temer, vai desmantelar todas as conquistas que nós tivemos, toda a estrutura da Previdência Social que nós tínhamos conquistado. Então, no que se refere à questão da idade, põe idade para todos os trabalhadores, que não era essa a regra, para 65 anos de idade, o mínimo para você se aposentar. Iguala homens e mulheres. Então, as mulheres hoje já se aposentam com 5 anos menos. E não se aposentam com 5 anos menos por questão de capricho. É porque na sociedade brasileira as mulheres têm uma discriminação muito forte, elas trabalham muito mais, têm a responsabilidade dos filhos, enfim. No que se refere à questão do valor da aposentadoria, também tem uma modificação muito grande. Hoje nós temos um cálculo das 80 maiores contribuições, os 80 maiores salários é a média que é feita para a aposentadoria. Isso vai descer para 51%. Significa que vai ter um achatamento muito grande no valor da aposentadoria. Quem vai se aposentar com a aposentadoria mesmo integral? Quem contribuir 49 anos. Qual trabalhador vai conseguir trabalhar 49 anos ininterrupto? Porque aí você tem que começar a trabalhar com 16 anos e até 65 e não ficar desempregado em nenhum momento, nenhum mês, nenhum ano. Então, realmente não é uma reforma. É o fim da Previdência, é o fim da aposentadoria. Para os trabalhadores rurais, por exemplo, que hoje não tem uma contribuição individual, vai passar a ter de 25 anos. Os trabalhadores e trabalhadoras vão ter que fazer essa contribuição. Com que dinheiro? No momento desse, por exemplo, que nós estamos 5 anos de seca no Nordeste, o pessoal da agricultura familiar tem realmente recursos para poder fazer o pagamento individual e não como é feito hoje, que é a questão da renda da família, né, o que eles produzem durante o ano, feita essa contribuição. Dos servidores públicos também é um desastre, né? Porque nós já fomos penalizados no passado e agora também. Acaba a aposentadoria especial, que hoje nós temos, não é porque as pessoas querem. A aposentadoria especial é exatamente para quem tem um risco de vida, um risco de doença maior. Tem várias categorias. Na reforma eles estão eliminando e só vai ter essa questão da aposentadoria especial quem realmente tiver correndo risco de vida no local de trabalho. Então, é um desastre o que está sendo proposto da reforma trabalhista. Aumentar a jornada de trabalho para 10 horas no mínimo, isso significa que nós vamos para a era da Revolução Industrial, quando a gente estava lutando para diminuir a jornada de trabalho. Tem um negociado sobre o legislado, que é fazer com que o que for negociado entre o sindicato e o patrão, os trabalhadores, tenha mais valor do que a lei. Ora, se nós temos uma lei que é razoavelmente boa, não é o ideal ainda,
mas ela não é cumprida. Tu imagina um acordo feito entre o trabalhador e o patrão, aí intermediado pelo sindicato, como que não vai ficar a situação aí nesse momento de crise? Para resumir, nenhuma proposta, nenhuma medida foi tomada para tirar o Brasil da crise, para voltar à geração de empregos, que aí já tem mais de 12 milhões. Nenhuma medida dessa que foi apresentada, por exemplo, da Previdência, tem medida positiva, medidas para arrecadar, para ir buscar a questão dos inadimplentes, que se fosse feito realmente a arrecadação devida, não tinha problemas nenhum nesse momento. Ao contrário, nós teríamos como fazer uma cobertura maior da Previdência para quem ainda está fora do sistema previdenciário e que não vai se aposentar. Então, é uma situação bastante delicada e nós entendemos que só a organização da classe trabalhadora, a mobilização efetiva no local, no município, que é onde a gente mora, é onde a gente vive, vai ser capaz de mudar essa situação que nós estamos hoje. Então, Graça, você acredita que esse tipo de mobilização local é que vai poder fazer frente a essas medidas danosas aos direitos dos trabalhadores? Nós acreditamos que é necessário descer no local de trabalho, é necessário que os sindicatos, a direção dos sindicatos, os representantes sindicais, passe a visitar os locais de trabalho, conversar com os trabalhadores no seu local, para poder fazer essa consciência de classe. A imprensa, ela está toda do lado dos golpistas, ela está toda do lado do sistema capitalista. Então, de que forma a gente pode mudar essa ideia que está sendo jogada de que teve muita corrupção, que o PT roubou, que a Dilma, que o Lula, que não sei o quê. Se a gente não tiver usar os nossos meios de comunicação, que é discutir, que é colocar a verdade para todos os trabalhadores, eu acho que esse é o caminho. E o caminho de descer para o município. Nós estamos numa situação que o governo tem 3/5 do Congresso Nacional. Qualquer coisa que ele queira aprovar, ele vai conseguir. Então, todos estão, como eu sempre digo, lacrados com o golpe. Quem votou no golpe, quem votou para tirar a Dilma da presidência da República, votou na 241, na PEC que congela o orçamento aí por 20 anos, né, o orçamento brasileiro, federal. E uma forma que a gente tem de mudar esse quadro, de ganhar o voto desse parlamentar, desse parlamento para nós nesse momento, é ir na base dele. É conversar, é ir na casa, é ir na cidade que ele nasceu, é ir na cidade que ele teve o maior número de votos, conversar, distribuir material, dizer que ele está traindo a gente, dizer que as pessoas votaram nele, não foi para isso. Eles fizeram agora, no momento, é como se a gente tivesse uma constituinte, como se eles tivessem sido votados para fazer uma constituinte, para fazer uma modificação geral na Constituição brasileira. Então, uma sangria desatada, como a gente diz, e tudo é para castigar os trabalhadores e as trabalhadoras. Tudo é de confronto. Nós vamos perder muito. Nós vamos voltar aí, que eu tenho dito, não para 1988 e perder a Constituição, rasgar a Constituição. Não para 1943, quando a gente estava fazendo aí a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Eu acho que nós estamos voltando para 1888, da Lei Áurea, porque se aposentar com 65 anos... desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Então, os aposentados não terão reajuste das aposentadorias de forma automática. Fazer o trabalhador ter 10 horas de trabalho. E uma série de outras coisas, não ter aposentadoria especial, não ter a proteção da questão da saúde e segurança do trabalho, é realmente voltar para a escravidão. Nós entendemos que temos que dar um basta nisso agora.
E aqui em Alagoas, a gente tem umas figuras que são muito importantes da nação brasileira. Nós temos um Renan Calheiros, que é uma potência dentro do PMDB e que pode muito bem modificar muito voto dentro do parlamento brasileiro. Nós temos que fazer o dever de casa, visitar o Renan, fazer o debate e dizer que a gente não vota mais nem nele e nem ninguém que trair a classe trabalhadora. Vamos conversar aqui com o Isaac Jackson, ele que é secretário de organização sindical da CUT Alagoas e está promovendo aqui esse momento de debate. Isaac, qual a importância de estar realizando esse debate com o Sindicato de Trabalhadores Urbanos e Rurais aqui na FETAG Alagoas? Primeiro, dizer que é um prazer estar conversando com vocês da TV Com. E segundo, colocar que esse debate, esse seminário, num momento difícil, delicado e adverso da política brasileira, principalmente no tocante à reorganização dos trabalhadores, a CUT Alagoas, juntamente com a CUT Nacional, está promovendo esse seminário no sentido de fortalecer as nossas entidades, de trabalhar com a sua organização não só no campo administrativo, no tocante à legalidade de toda a sua documentação, inclusive para atender às novas exigências do Ministério do Trabalho, mas esse momento também perpassa pela organização na base dos trabalhadores representados no campo da CUT, para que a gente possa fazer os enfrentamentos que virão, que já estão presentes na vida política desse país, e que virão com muitos ataques a direitos conquistados ao longo da história da organização da classe trabalhadora em Alagoas, no Brasil e no mundo, mas no Brasil os ataques serão muito mais fortes no tocante à retirada de direitos. Portanto, além de trabalhar, como disse, os pontos na questão da organização administrativa e na legalidade das nossas documentações internas, nós queremos também aproveitar esse momento para fazer o debate no tocante à reforma da Previdência, para que todos os dirigentes saiam daqui com o compromisso de pautar no seu município a defesa da Previdência, e que não tenha-se retirada de direito imposta pelo governo, que se contradiz a tudo aquilo que nós defendemos no campo da defesa dos trabalhadores. E o outro ponto também que não pode ficar de lado e passa a ser prioridade é o tocante às mudanças na reforma trabalhista, que nos leva, ao nosso ver, o fim, de ataques frontais à CLT. Portanto, a redução da jornada de trabalho com redução de salários, a ampliação da jornada, inclusive, para vigorar entre 10 a 12 horas por dia. O negociado em frente ao legislado são pontos que nós queremos combater e que nós vamos ter força suficiente para fazer o enfrentamento no estado de Alagoas e no Brasil. Portanto, o dia de hoje e o dia da manhã será dedicado a esses pontos, como também, como disse, a toda a estruturação e reestruturação interna das nossas entidades de classe. Além do debate, haverá também uma agenda de mobilização de ações, como foi feito ano passado, para tentar barrar essas reformas propostas pelo governo Michel Temer? Sim. Todas as instâncias da Central Única dos Trabalhadores, as suas demais secretarias, os encontros que nós estamos promovendo, está na pauta principal o processo de mobilização e resistência. Já no próximo dia 20, nós teremos agenda a nível nacional, nas cidades. A busca é ter em cada município alagoano e brasileiro um comitê para fazer enfrentamento à reforma da Previdência, para dialogar com a sociedade, para dar conhecimento aos trabalhadores o mal que a reforma causa, não só para o presente, não só para o trabalhador de hoje. O trabalhador de hoje ele está sendo ferido, muitos deles de raspão, como eu costumo dizer, principalmente aqueles que têm mais de 50 anos. Mas os trabalhadores de amanhã vão ser feridos de morte, ele vai ter o tempo de serviço, não tem a idade. Ele vai ter a idade e não tem o tempo. Portanto, a reforma acaba com a aposentadoria ao longo da vida laboral de cada trabalhador. Portanto, esse momento também é para isso. E nós vamos sair daqui no dia de hoje e de amanhã com uma pauta de ações que com certeza vai nos levar ao mês de março, vai nos levar ao Abril Vermelho, e nós chegaremos no 1º de maio com muita força para fazer o processo de resistência e para nortear
né, o Congresso Nacional no sentido de que não vote nenhum ponto que possa retirar direito dos trabalhadores, principalmente na reforma previdenciária. E a nossa equipe conversou com o Estélio Pimentel, ele que é diretor de planejamento do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, e fala conosco sobre a situação de sucateamento e abandono de várias delegacias em nosso estado, inclusive a Delegacia de Crianças e Adolescentes. Confira agora. Em visitas realizadas pelos dirigentes do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, foram constatadas condições de sucateamento e paralisação de reforma em várias delegacias. Uma das delegacias cuja reforma se arrasta desde 2016 é a reforma da Delegacia de Crianças e Adolescentes da capital. O Sindipol denunciou a situação de precariedade junto à Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, para que sejam tomadas as medidas judiciais e a reforma seja concluída. Estélio, há poucos dias o sindicato ele esteve vistoriando e também denunciou a precariedade das delegacias no estado, principalmente a questão da Delegacia de Criança e Adolescente. O que vocês viram e constataram quando chegaram lá? A reforma da Delegacia da Criança e do Adolescente, ela se arrasta há mais de um ano e, na verdade, não tem reforma, né? O que ela tem são apenas algumas escoras para que o prédio não desabe. Então, assim, isso há mais de um ano. Então, a gente cobrou isso muitas vezes da Delegada-Geral, cobrou da instituição, da Polícia Civil, e nunca teve resposta sobre isso. O que é que aconteceu? A gente entrou com um pedido no Ministério Público, o Ministério Público abriu uma ação civil pública contra a Delegacia Geral. E aí ficou da Delegacia Geral dar a resposta nesse sentido. Isso atrapalha muito a vida na cidade, primeiro porque é uma delegacia que trata de menores e há muitos menores envolvidos em crime. Infelizmente é o que está acontecendo com nossa juventude, dada a ausência total do Estado, que aliás se reduzindo a cada dia. Segundo lugar, é a questão operacional da polícia, porque você tem duas equipes que não conseguem trabalhar direito. Uma que é a própria equipe de menores, né? A equipe da Delegacia da Criança e do Adolescente. A outra é a equipe do 2º Distrito, que é para onde os menores apreendidos foram transferidos. Quer dizer, eles não funcionam direito lá, e a delegacia e a equipe da Delegacia Menores também não funciona direito. O que está acontecendo é que há um abandono do Estado nessa área, na prática. Então, é uma política de sucateamento da estrutura da Polícia Civil em relação ao governo do Estado? A gente espera que não seja isso, não seja deliberado. Mas o que está acontecendo nesse momento é exatamente isso, né? Não é a única delegacia, mas é uma... Mas é talvez a mais emblemática, vamos dizer assim, porque nós sabemos o que é que está acontecendo com a juventude na periferia, né? A criança e do adolescente na periferia, né? Criminosos organizados entrando nas periferias das grandes cidades, controlando a periferia das grandes cidades, e é isso que está acontecendo. Aí pior ainda porque a delegacia não está funcionando. Além dessa delegacia, além da Delegacia de Menores, a situação que vocês observaram, houve também outras delegacias que vocês visitaram e viram, constataram situações precárias aqui na capital? Aqui na capital, menos, mas no interior muito mais, né? Aqui na capital, algo em torno de 20% a 30% das delegacias estão totalmente sucateadas e as outras estão caminhando para isso. No interior é quase 80%. Então, aí veja só. E ainda temos mais um outro problema, que é a questão do monitoramento nas delegacias, onde nas delegacias da periferia, só nas da periferia, né, está sendo colocado câmeras, né, nas delegacias e sendo retirados os policiais que ficam à noite. Ou seja, enquanto que o crime organizado está entrando nas periferias e dominando, a polícia está saindo. Isso é uma coisa, é um verdadeiro assinte à população alagoana, a população de Maceió principalmente, né? Mas é o que está sendo feito pelo Estado. Isso sim é deliberado. Isso assim é o que eles chamam de projeto de segurança pública. É um absurdo, mas é verdade. Esse tipo de política pode aumentar o índice de criminalidade e de homicídio em todo o Estado? Com certeza. Veja qual é a diferença. Atualmente funciona mal.
certo? Funciona mal porque tem apenas 2 policiais nessas delegacias. Então os policiais eles não dão atendimento. Mas você vai até a delegacia, se acontece alguma coisa com você, algum crime do qual você é vítima, e esses policiais eles ligam para asfixia, ligam para RP, ligam para o Copom, e aí o policial que vai dar atendimento, né? E esses tem viatura, tem equipe, etc. Esses grupos que eu estou falando, né? A Alplit também, e que fazem um bom trabalho, mas assim, como é um policial que ligou, ele não faz antes a verificação se é trote ou não. Porque há muito trote, infelizmente, isso é uma coisa no mundo todo. Eu não sei por que as pessoas passam trote para a polícia, mas é verdade, acontece sim. Então aí é o seguinte, como é direto de um distrito, o cara já vai imediatamente. Então você pode dar uma resposta mais rápida. Sem o policial lá, você não tem atendimento possível de imediato, né? Só tem atendimento depois. Então imagine o que vai acontecer nas periferias da cidade de Maceió. Imagine, aí eu deixo a critério do ouvinte imaginar o que o que isso que eles chamam de projeto de segurança pública vai transformar a cidade. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site www.tvcommaceió.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceió. No Facebook, TV Com Maceió. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceió@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.